saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira. Desde já eu agradeço a Deus pela oportunidade de nós estarmos meditando em Sua palavra. Quero aqui fazer um agradecimento especial ao pastor William, ao pastor Edsonilton, que na semana passada esteve me auxiliando. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, continue dando graça. Quero desde já também agradecer aos meus pastores, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe os irmãos comentaristas, os irmãos que fazem a leitura diária, que você que tem nos acompanhado aqui no canal, que a sua vida seja abençoada pelas mãos de Deus. E nesta oportunidade nós estaremos meditando na leitura que faz referência à lição de número 10, que tem por título Maria. E nós estaremos estudando, como eu já disse, na minha concepção, sobre uma das mulheres, né? Se não a mulher que é assim, que eu considero mais importante na história da humanidade. Não que ela ocupe o lugar que é realmente de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, mas ela é uma mulher chamada de bem-aventurada. Nós estaremos meditando sobre ela. A referência se encontra em Lucas, capítulo 1, do versículo 39 ao versículo 41, que vai dizer assim: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Eu li aqui até o 46, mas a referência deste versículo vai até o versículo 41. E quando nós meditamos nessa passagem, a história de Maria é uma história conhecida, fala sobre o chamado que esta jovem teve para ser mãe do Salvador. Ela recebe o anúncio ali por parte do anjo e ela concorda e aceita, se coloca à disposição para viver as promessas de Deus. E aqui nesta passagem ela decide ir visitar a Isabel, mãe de João Batista. E Isabel estava grávida. E ali quando Maria chega, a Bíblia diz que a criança, né, João Batista, saltou ali no ventre de Isabel. E ela vai dizer para Maria sobre o que aconteceu. E é interessante porque ela se refere a Maria como a mãe do meu Senhor. E ela vai dizer: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E mais à frente ela também diz que bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas da parte do Senhor que lhe foram ditas, no versículo que eu li mais à frente. Quando nós olhamos, nós vamos percebendo a história de duas mulheres que são exemplos para nós. Primeiro nós observamos ali Isabel. Ela teve esse discernimento, ela recebeu o Espírito Santo, a criança que estava no ventre dela se movimentou com a chegada de Maria, que trazia em seu ventre o Salvador da humanidade. Isabel, ela foi humilde em se alegrar
com as promessas se cumprindo na vida de Maria. Ela não sentiu ciúme, ela não sentiu inveja por Maria carregar em seu ventre alguém que era muito mais importante do que o filho que ela carregava no próprio ventre. Porque apesar de João Batista ter tido um ministério muito lindo, mas nada se comparava à honra de carregar em seu ventre o Salvador da humanidade. Isabel, ela demonstrou humildade, ela demonstrou alguém que conseguia alegrar com os que se alegram. Eu costumo dizer que chorar com quem chora é fácil. Não é difícil você chegar num velório, você vê a família chorando, as pessoas desesperadas e você derramar lágrimas. Não é difícil você chegar em um hospital e ver alguém numa situação muito triste, você encontrar com alguém que está em fase terminal, que tem últimos dias de vida e você chorar e você entristecer por aquela pessoa. Não é difícil. Agora, algo que é difícil, que só consegue quem tem o coração convertido, é alegrar com os que se alegram. E Isabel, ela se alegrou por Maria carregar em seu ventre o Messias, o prometido, o Filho do Deus vivo. Que nós possamos aprender com esta irmã a nos alegrar com a alegria, com as bênçãos que o nosso irmão, que a nossa irmã está recebendo. Que nós possamos ter em nosso coração essa alegria genuína de olhar para o meu irmão, para a minha irmã e ver ele sendo honrado, abençoado, prosperando na presença do Senhor e em muitas outras áreas da vida, e eu poder me alegrar com as bênçãos que ele está recebendo. Isso é para poucos, são poucas pessoas que se alegram com a vitória do seu próximo, do seu irmão. E por fim nós chegamos em Maria, uma mulher bem-aventurada, uma mulher que recebeu o propósito de Deus para a sua vida, apesar dela saber que ela passaria por consequências, que ela ainda não tinha sido, ela ainda não era casada, ela estava noiva. E ela sabia que ela sofreria consequências, mas ela dispôs viver a vontade de Deus e ela foi chamada de bem-aventurada, ela foi agraciada por Deus. Que nós possamos tirar deste texto essas duas reflexões. Com Isabel, nós aprendemos a alegrar com a bênção do nosso próximo, com a vitória, com as conquistas que os nossos irmãos têm alcançado em Deus. E com Maria nós aprendemos a aceitar o propósito de Deus em nossa vida. Ainda que esta caminhada seja difícil, seja espinhosa, ainda que isso possa nos trazer algumas dificuldades, mas nós seremos bem-aventurados em Deus, assim como Maria foi. Deus abençoe os irmãos.